E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Boa nós. Ai, pro vídeozinho mais curto hoje, enquanto caminhamos. Até acordei mais cedo hoje. Ver se arrumo mais tempo no dia. Já que o dia não vai ter mais do que 24 horas, a gente dorme menos para poder trabalhar mais. Mas enfim, hoje acordei com minha mãe mandando recorte. Não tem como não falar que não fica feliz, né? Óbvio que fica. Não sei nem se eu mostro no vídeo de amanhã, sabe? Pra não parecer que estou querendo me amostrar. Mas Bolsonaro foi na Hora Verde. Hoje, mais uma vez, me recomendou. Não tem como não ficar feliz, né? Tô eu no meu direito. Estaria sendo chato se eu fosse mostrar no vídeo, falar, ó, valeu aí, capitão. Tamo junto, obrigado. Obrigado pelo reconhecimento. Então não sei se eu estaria sendo chato ou não. Ô Lúcio, sério mesmo. Vai. Teve isso daí. Outras pessoas me mandaram também. Fiquei bem feliz. Começar o final de semana lá em cima. Aí eu entrei no Twitter pra ver as confusões. Aí me deparei com outra postagem que eu falei, pô, velho. Fiquei feliz também, não. O comentário que eu fiz lá do, do 38, ele falou lá da questão que a Lei Áurea foi um erro. Aí eu falei, ah, isso aí, ó. Liberal, liberalismo é o seu estágio mais puro. Aí um perfil que não é da bolha da direita, ele bateu um print do meu post, aí colocou, esse tal do Kim Paim seria um, um conservador antiliberal? Aí eu falei, bom, pensando nos meus botões, né? Eu falei, acho que sim. E aí eu fui parar para ler os comentários. Aí eu vi muita. Porque não é um perfil, não é um perfil da direita, né? E aí eu fui ver os comentários e vi assim, pô, muita gente que não tá na direita falando, ah, não. Ele segue uma linha assim, mais preocupada. Algumas questões sociais, não um louco liberal que sai apoiando tudo. Aí ele fala, não, ele segue assim uma linha meio nacionalista. Aí outro cara falando, pô, esse cara faz um trabalho jornalístico interessante, discorda aí, ele vota em Bolsonaro, eu não sei o que lá, os valores, não, o cara é bacana, o mal dele é que ele gosta de Bolsonaro. Aí eu falei, que engraçado, né? Eu fiquei feliz com isso também, não vou mentir, né? Quando alguém fora da nossa bolha, pô, nota, e você vê que tem uma opinião, pode não ser 100%, né, o que eu acho, mas você vê, ó, estamos começando a ser notados. E teve um comentário que eu achei bacana, o cara falando que sei lá, eu trago conteúdo de ambas as bolhas, sabe? Tanto da esquerda quanto na direita. E eu conseguiria, quem sabe um dia, criar uma espécie de ponte para ter algum tipo de diálogo. Não acho isso mais ruim mesmo, né? Eu acho isso bom. Acordei até mais cedo para ver se sobra um tempo para trabalhar mais. E já começar a fazer o que eu quero fazer. Porque eu falei para vocês, numa live ontem que tava falando aqui, para alguns assuntos a gente vai precisar ter uma coesão nacional mínima de assim 50% mais um da classe política. Não precisa colocar o PT no meio, não precisa colocar o pessoal no meio, porque dá para obter 50% mais um sem essa galera, mas vai ter que ter uns 50% mais um para algumas coisas. Pro bem do Brasil, sabe? Para alguma coisa a caminhar, coisas como segurança pública. Aí eu não acho que o PT vai estar. Não, o PT, não, pela segurança pública, pelo amor de Deus, né? Tem ninguém inocente isso daí. PT e PSOL, eu não tenho nenhuma esperança. Mas segurança pública, política de real valorização de emprego, uma real valorização do empresário que realmente empreende, que realmente produz, seja uma pequena empresa, seja uma grande empresa, o cara que está aí empreendendo mesmo, colocando o dele na reta, do pequeno ao grande. Não é o cara que está comprando o título de dívida e finge que é investidor. Não, o cara mesmo que empreende, que está ali, está lidando com o sindicato, com o funcionário, e paga isso, e paga a conta, e paga boleto, e paga imposto. Nossa,
Porque senão não vai, gente. Não vai, mas não vai de jeito nenhum. Não adianta. Não adianta achar que vamos deixar tudo isso de lado e vamos lidar com isso daí quando a gente tiver a maioria no Brasil. Que até a direita tem maioria. 257 na Câmara, 41 no Senado. Meu amigo, vai demorar, viu? Eu acho que vai demorar. Eu vou ficar muito surpreso se a direita, como todo, sair com esses números. No Senado, na verdade, até acho que dá. No Senado, eu acho que dá, de coração. Acho que dá pra ter um Senado à direita. Não assim, direita, nossa, super direita. Um Senado de direita, eu acho que dá. Sem querer ser otimista demais, tanto que estão querendo mudar a regra, né? Acho que esse é um grande indicativo da possibilidade real de uma maioria de direita. Se a direita não tivesse chances de ter a maioria no Senado, Randolph não estava querendo mudar a regra do jogo. Enfim. Aí. O que eu ia falar, né? Assim. Hoje eu tava passando. Até pegando essa questão do Brasil. Pessoas focar em alguma solução real. A Globo publicou hoje a notícia falando. Não, a inflação que o pobre está sentindo é de 8%. Enquanto o IPCA tá 4,7%. Eu falei, é? Entendi. É o que a gente também estava comentando ontem, comentando nos últimos dias. Como alguns indicadores. Tanto faz. Inflação, obviamente, quanto menor, melhor. Quanto menor o IPCA, melhor. Mas o IPCA é só um indicador, você não pode levar ele a sério. Ele não representa um todo, ele não representa normalmente a inflação que o pobre vai sentir no bolso, que as pessoas vão sentir no bolso. Não adianta. Aí fica esse papo aí de maluco, de petista, querendo falar que a vida tá boa, que a inflação tá controlada. Não tá controlada. Se você tem um problema e você sequer reconhece que você tem um problema, você nunca vai conseguir resolvê-lo. O primeiro passo é aceitar que está com problemas e depois buscar ajuda. Petista é petista, né? Petista é tão miserável que o sobrinho da Dilma mentiu sobre o pacote do próprio governo que atacou o BPC, o salário mínimo, tomou checada, tomou um atropelo, tá da esquerda e a postagem segue no ar. Porque o petista raiz, lulista mesmo, acredita. E mesmo que ele não acredite, eles não têm honestidade para desmentir. Então é o petismo, o seu estágio mais puro. Outra coisa que eu também sigo me convencendo cada vez mais. O PT foi criado propositalmente para destruir o Brasil. Não é que assim, é só um projeto de poder, não é só assim um Lula. Não, os caras realmente nasceram para destruir o Brasil. Para pegar tudo que era importante e destruir. Seja destruir através de ação política mesmo, tipo um projeto de lei. Vamos fazer aqui um projeto de lei para a gente acabar, né, com o legado do salário mínimo, com o legado do BPC. Seja com modificação da percepção das pessoas através do debate público, tipo, você tem lá uma reforma agrária. Pô, não é algo ruim a reforma agrária. Aí o PT vem e cria o MST. Vamos falar que não foi o PT que criou, mas pelo amor de Deus, o MST é base do PT. Andam juntos, de mãos dadas, sempre foram aliados. Aí vem o MST, aí ninguém mais quer saber de reforma agrária. Tudo que o PT põe a mão, o PT destrói. Tudo que o PT põe a mão, o PT destrói. É incrível, é incrível. É botar a mão, o PT destrói. Qualquer coisa assim, ó, se o PT tá de um lado, as pessoas querem estar do outro. Aí hoje eu vi também uma discussão que eu fiquei pensando numa analogia e eu consegui pensar em uma. Teve um tweet que tava circulando, até do Castanhon. Um perfil lá, The Investor, falou que ou acabamos com a Constituição de 88 ou ela acabará conosco, com o Brasil. E realmente, a Constituição não tem como defender, né? Porque ela deu errado. Simples assim. Você não precisa ser um especialista no direito. A Constituição deu errado. Ela deu errado. Ponto. Aí o Castanhon compartilhou isso falando, ou acabamos com o neoliberalismo, ou o neoliberalismo acabará conosco. Algo nessa linha. E aí uma galera tirando, ele ainda fala de neoliberalismo, ele fala isso, ele fala aquilo outro.
como se o neoliberalismo não existisse. Aí eu fiquei pensando, né? Vendo a turma. É a turma que inclusive apoia o 38. Aí você vê, quando os jornalistas da imprensa falavam que o Foro de São Paulo não existia, todo mundo dava risada, porque todo mundo conseguia ver. Aí agora vem a turma do outro lado para falar que a turma que acha que o Foro de São Paulo existe, acha que o neoliberalismo não existe. Sabe, você pensa assim, cara, vocês estão negando a realidade. Basta uma pesquisa rápida, que vocês veem que não faltam referências. E assim como o Foro de São Paulo, que ninguém bate no peito para falar, sou um membro do Foro de São Paulo, talvez sou o Maduro. Os neoliberais também não ficam falando, não, porque eu sou um neoliberal, sou um neoliberal. Mas se você pegar, assim, os pontos que quem discute, né, teórica, em termos teóricos, linhas mais liberais, linhas mais neoliberais, a turma que é assim, é mais liberal, mais clássica, Adam Smith, essa turma ainda fala que o Estado tem uma função, o Estado tem a função minimamente de regular, sabe, as relações entre os setores, para garantir que não vai ter monopólio, que, sabe, não vai ter exploração, né, uma distorção do mercado. Ainda vê um papel do Estado nessa situação. Já os neoliberais, eles querem ir além. Eles não querem que o Estado regule, eles querem que o mercado se autorregule. Só essa diferença já faz muita diferença. Faz muita diferença. O que seria o mercado se autorregular? Cara, vê, por exemplo, a Bolsa de Valores brasileira. As regras para você entrar, basicamente quem dita é a B3. Tem uma coisa ou outra ali que a CVM também pontua, mas basicamente a B3, ela caga a própria regra dela. E aí? Entes privados colocando as suas regras para você ter acesso ao mercado de capitais. Sendo que no Brasil, Bolsa ainda segue sendo um monopólio. Ainda segue sendo um monopólio. Sabe? Se você quiser ter acesso ao mercado, listar sua bolsa, fazer captação IPO, vai via B3. Vai fazer por onde? E aí agora que está tendo a possibilidade lá de quebrar esse monopólio com a Bolsa do Rio de Janeiro. Que esse processo, inclusive essa quebra de monopólio da B3, começa com o Arthur, lá do Quinto Elemento, tá no vídeo há 2 anos atrás explicando esse processo. Enfim, vocês encontraram outra grande diferença, mas essa daí ela é tão gritante, a forma como eles enxergam a questão de mercado, a questão, o liberal Adam Smith, ele não tinha uma cruzada contra ativos públicos. Ele podia não ser a favor, etc. Mas o que acontece no Brasil é uma cruzada. Assim, temos que privatizar tudo, absolutamente tudo. E é um movimento que também incorpora uma necessidade de adaptação do Estado-nação a regras internacionais. Não é só uma preocupação com a liberdade econômica, assim, não, pô, vamos ver o que a gente vai fazer aqui para dar uma desburocratizada, para a gente facilitar o ambiente de negócios, vamos desregulamentar isso, sabe, assim, em prol de facilitar trocas, né? Mas existe uma luta de alinhar políticas econômicas, né, e diversas questões, operação de bancos, empresas, a critérios internacionais. E aí o tempo vai passando e até a soberania nacional ela é deposta para entrar um ente regulador estrangeiro para impor as regras. Um ponto que acho que vai ficar mais fácil de entender é quando você pega tipo a saúde, aí você pega a OMS. A OMS falou, ó, fica em casa, fica em casa. Quem foi que disse o OMS? É a ciência. Então, a galera fica negando algo que é latente. Eu vi até um tweet que estava no vídeo ontem, eu sabia que não era tempo de comentar, mas para comentar depois. E aí fica coisa para a pessoa que eu sempre falo assim, pô, gosto e acho que tá aí para mostrar, porque a quantidade de conteúdo que eu concordo é muito mais do que eu discordo. Mas também quando eu discordo, eu boto a mão na cabeça e falo, meu Deus, velho, o que é que tu, o que é que tu comeu hoje? Tu não tá bem não. Você depois comenta em vídeo. Mas a pessoa colocou. Ela deu RT no Marcinho Pokémon. Ela deu RT no Marcinho Pokémon e falou assim: não tem como esse pai dar certo.
o cara que cuida do nosso IBGE, sei lá, fala em neoliberais e lê a Carta Capital. O Marcinho Pokémon não estava nem recomendando ler uma Carta Capital, ele mesmo escreveu um texto. E aí eu fui dar uma olhada, né? O que é que o Marcinho Pokémon estava falando? O Marcinho Pokémon está falando no texto dele, a crítica dele é que você está tendo uma nova divisão internacional do trabalho. Pensa que você vai ter os países industrializados e os países fornecedores de commodity. A gente tinha esse processo. E agora a gente está entrando num novo processo onde você tem os países que fornecem dados baratos, e os países que processam, usam, manipulam esses dados, né? Na questão ele foca bastante na inteligência artificial, ou seja, os países que têm esse polo tech, da Big Tech, da IA, e os países que cedem os dados. Aí eu parei e pensei assim, falei, cara, o que é que o Marcinho Pokémon falou aqui que está errado? Você pode assim até entrar em alguns pontos ali que você discorda do cara, do que está sendo dito. Mas a preocupação dele, cara, é uma preocupação que eu acho que é importante. Eu acho que é uma preocupação importante. Porque, gente, olha só, você pegar a questão de IA, eu não sei hoje quanto tá, mas eu lembro que certo dia eu estava lendo, o custo para você rodar, porque a IA você tem que rodar ela para ela ir aprendendo. Cada rodada que ela aprende, o custo disso daí, um custo energético e custos operacionais, etc., estava na casa de bilhão de dólares. Então imagina, você quer treinar para treinar o ChatGPT da vida, cada vez que você fala assim, não, vamos dar aquela rodada para dar aquela atualizada nas informações. Você está gastando um bilhão. Você está gastando um bilhão. Então já começa daí, né? Você está gastando um bilhão, esse dinheiro está indo para algum lugar. Que seja para o setor de energia, esse dinheiro está indo para algum lugar. Se esse dinheiro está indo para o setor de energia, é sinal que você está gastando muita energia e é sinal que você vai precisar de mais energia. Ou seja, você está gerando um mercado que ele vai acabar se pagando, porque ele tem que dar lucro, e ele vai dar lucro, porque as pessoas vão assinar pelo serviço para ter, sabe, um nível acima do que é ofertado de termo gratuito, tipo tem um ChatGPT gratuito e tem um pago. Então as pessoas vão pagar, então se fala tanto de livre mercado, as pessoas comuns gastam o dinheiro dela para assinar a IA, que está ganhando dinheiro, e ela está gastando energia, o governo está vendo aumento da demanda, logo o governo vai incentivar o desenvolvimento, né, e a ampliação de sua capacidade energética, criando mais obras de infraestrutura, que não é só a obra de uma usina hidrelétrica, carvão, nuclear, quer que seja, mas toda a logística envolvida, desde empregos mais qualificados e tudo mais. Aí você tem a própria criação dos data centers, que eles vão ficar lá. Esses data centers, eles vão ser usados nem sempre, mas eles vão ser utilizados. E assim, depois vai ficar lá meio que latente, que vão poder ser utilizados depois até pelos setores de pesquisa do país. Minha irmã já trabalha com a questão de petróleo, e alguns cálculos que você faz, você não faz na mão. E às vezes demora, você precisa de supercomputador, porque assim, demora fazer determinados cálculos. Então, quantos supercomputadores tem no Brasil? Então, se você tem uma expansão de data centers, expansão de energia, a possibilidade de mais supercomputadores e de baratear e facilitar o acesso a esses supercomputadores é muito alta. Imagine você estar no Brasil, você tem uma pesquisa disruptiva, você vai botar, dependendo do qual supercomputador que você utilizar, eles vão ter acesso aos seus dados. Capaz de você, no meio do processo, antes de você chegar na conclusão, alguém passar na sua frente e dar uma rasteira e você, sei lá, desenvolveu um grande produto, uma super patente e você perdeu, porque você não tem soberania nos seus dados. Então você olha isso, a questão dos empregos, a própria questão de soberania dos dados, a própria questão de defesa cibernética, cada vez mais, né, você precisa de mais processamento, até porque, sei lá, por exemplo, lançou agora, está se discutindo agora o processador quântico, né? Não sei se, como é o nome? Do Google, esqueci agora, não lembro agora o nome dele. Esqueci. Mas a Google está falando que está para chegar lá, né? Não me convenceu porque ela não me mostrou a aplicabilidade, só mostrou os números ainda. Ah, tivemos um avanço aqui de tanto para tanto, tanto para tanto, tanto para tanto. Tá, mas e aí, já dá para usar? Ainda não. Pelo menos não ficou claro para mim. Mas você pega, por exemplo, para quebrar senhas. Existem métodos e métodos para se quebrar uma senha, mas tem um método mais padrão, que é o seguinte: se a senha tem 4 dígitos, você testa 000, 001, 002, 003, 004, 5, 6, e você vai indo, vai testando 10 mil possibilidades.
É rápido, aí qualquer computador velho faz. Mas uma senha gigante, que vem múltiplos caracteres, que tem isso, tem validações e tudo mais. Até o processador mais rápido de todos, ele não consegue quebrar algumas senhas em um determinado período de vida, né? Você pega lá uma senha de, enfim, criptografia de 512 bytes para cima. Cara, não vai quebrar isso um processador atual. Mas se tiver um processador quântico, e se você desenvolver um algoritmo superior, que seja através da inteligência artificial e tudo mais, então ele está entrando num cenário onde, da mesma forma que um país que tem um sistema de defesa nuclear impõe o outro de joelhos, o que não tem, a gente está entrando num cenário que o país que tem dados, que tem inteligência artificial, que tem mil uma coisas, pode colocar outro país que não tem de joelhos. De joelhos. Hoje está gratuito. Até quando vai ser gratuito? E até quando a versão gratuita de qualquer IA vai ser suficiente para você lidar com a versão paga? Então até o fluxo do dinheiro, no final do dia, vai estar saindo do país para outro país. Sabe? Vai continuar exportador de commodity. Agora sim, antigamente, exportava commodity para comprar produto industrializado. Agora vai continuar explorando commodity para importar serviços. Ele está importando serviço está sendo importado. Então, e assim, acho que é ruim, né? Então, acho que a preocupação do Marcinho Pokémon ela não está errada. Eu acho que não está errada. Você pode discordar dos métodos, de onde ele quer chegar, as soluções que ele está propondo, mas o simples fato de Marcinho Pokémon usar a palavra neoliberal e o simples fato do texto do Marcinho Pokémon estar na Carta Capital, isso vai descredibilizar toda a discussão. Então, assim, a gente sabe, é isso que eu vejo. Aí você pega o mesmo caso do 38. A boa vontade das pessoas em querer explicar um possível contexto do que ele disse que a Lei Áurea foi ruim, é aquela boa vontade que falta, né, da turma com o Bolsonaro. Turma que um dia já apoiou ele. Não tem boa vontade para falar de Bolsonaro. Mas o 38, rapaz, não, mas peraí, pô, não. Porque você tem o QI 83, você não consegue entender as palavras do nosso grande sábio, do nosso grande guru de bitcoins. Não dá, velho. Não dá, sabe? Tem umas coisas que simplesmente não dá. Não dá. Não precisa ser gênio na vida para entender algumas coisas. É só você refletir, é só você parar pra pensar, pô, só porque é fulano que tá falando isso, eu não vou parar pra ouvir. Esse é um dos grandes erros da esquerda. E é engraçado, né? O cara que compartilhou isso, ele até gosta bastante de Olavo. E isso me dá uma raiva ver dessa galera. Porque os caras ficam usando o Olavo de bengala pra tudo. E uma das coisas que o Olavo pregava é que você tinha que estar lendo o que o outro lado disse. Ele fala, cara, até para criticar o Karl Marx, você tem que ler o Karl Marx. Então, assim, e critica, sabe? Você pode criticar o Karl Marx de pessoas? Pode, mas acima disso, desmonte o marxismo, desmonte a teoria marxista, isso é mais importante do que desmontar o Karl Marx. Mas a galera quer desmontar o Karl Marx, não, né? Que seria o equivalente a desmontar o marxismo. O marxismo não quer desmontar o marxismo, quer desmontar o Karl Marx. A galera quer desmontar o coisa, não, quer desmontar o Marcinho Pokémon só porque ele escreveu na Carta Capital foi do neoliberalismo. Sabe, vocês acham que a gente vai chegar em algum lugar assim? É só essa reflexão que fica aí, né? Enfim. Se der pra fazer alguém pensar e refletir sobre a vida. No dia que eu deixar de ouvir alguma coisa, só porque foi, sei lá, alguém que eu não gosto falou, vai estar ruim, vai. Que eu nunca me deixe levar. Que eu nunca me deixe levar por esse caminho. Porque esse caminho, ele não é bom. Sério mesmo, esse caminho não é bom. Você se mantém meio que idiotizado. Você fica muito preso a algumas ideias e convicções que até pode estar certo, mas às vezes tem alguma afirmação que é importante que vai passar batida por pura birra. Pura birra, pura birra. Oh, a gente terminar, não sei se vai dar pra ver aqui. Ah, não vai dar, não tem como girar a câmera. Mas dá pra ver aqui, ó. Meus tomatinhos. Começando a colher meus tomates. Ontem Michel pegou uns. E aí já tem uns aqui que estão mais vermelhinhos que já dá pra colher também. Já não gastar mais com tomate. Pelo menos em alguns períodos do ano, né? É pouco, é. Mas é aquela coisa, né?
satisfação de falar que não gastei R$ 1 para ter esse tomate. Fico por aqui. Deixa aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Falou, galera. Fui.